Olá, meu nome é Bárbara Machado Ilha, sou aluna do MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, aluna do professor Cristóvão Pereira na disciplina Administração de Capital de Giro. Vou falar para vocês sobre o livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Ginter, que fala sobre banqueiros suíços que enriqueceram após a Segunda Guerra Mundial. Eles vão dar dicas de especulação, dicas de como arriscar, como ganhar dinheiro, como investir. Tá? O livro divide-se em 12 axiomas grandes e 16 axiomas menores. Vamos começar pelo primeiro axioma maior, que é o axioma do risco. Ele fala o seguinte: preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. O que ele diz? Que quem se preocupa tem maior probabilidade de ter maior ganhos. Quem não está preocupado não tem bons retornos. Então, quanto maior risco você estiver apto a correr, melhor será a sua rentabilidade. O mercado de investimentos, ele exige que você corra riscos. Então, você não deve investir e esperar que não vá correr risco de perdas, ou ganhos altos ou perdas altas. Você deve correr riscos. Quanto maior risco, melhor será a sua rentabilidade. O primeiro axioma menor fala do seguinte: só aposte o que valer a pena. O que significa? Não adianta você investir um valor baixo e querer ficar rico. Não, você tem que investir um valor suficiente que vai valer a pena, que vai dar um retorno bom. Claro, não vá falir, Não vai investir tudo que tem, mas tem que investir um valor que vai valer a pena o rendimento. O segundo axioma menor trata-se do seguinte: resista à tensão das diversificações. O que é? Quanto maior for a diversificação, menor será o rendimento. Então, ele coloca no livro que você deve colocar os ovos em uma cesta e cuidar desta cesta. Ou seja, quanto menos você diversificar, melhor será o seu retorno, melhor será a sua rentabilidade. O segundo grande axioma é o axioma da ganância. Ele fala o seguinte: todo bom investidor tem que saber a hora de parar. Ele fala: realize o lucro sempre antes, tá? Sempre cedo. Por quê? É melhor você ficar com aquele sentimento de que poderia ter ganhado mais do que se você começar a perder. Então, o investidor, ele não pode ter ganância, ele tem que saber o momento de parar de investir. Terceiro axioma menor fala: entre no negócio sabendo quanto você quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Atrelado então ao axioma da ganância, ele fala a respeito de que você tem que ter uma meta quando você está investindo. Você tem que colocar 10, 20% para perdas, e quando você chegar no seu investimento, quando você chegar a atingir o quanto você quer ganhar, você tem que cair fora, você tem que saber parar. A mesma questão da ganância ali, que você, o bom investidor, ele tem que saber parar, ele tem que saber até onde ele pode ir. O terceiro grande axioma é o axioma da esperança. Diz o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Ou seja, se você está no investimento e ele começar a cair, decair, você começa a perder dinheiro, você tem que sair. Você não pode ter aquela esperança: não, as coisas vão melhorar, não vai cair. Não, sai, abandone. Tem outros investimentos melhores, você pode ir para outros. Então, abandone, tem que abandonar, não pode ficar com aquela esperança de que pode melhorar. O quarto axioma menor fala o seguinte: aceite as pequenas perdas como um sorriso, como fatos da vida. Conte em correr várias enquanto espera um grande ganho. Claro que dizer que eu vou perder e vou sair sorrindo é meio difícil, mas você tem que aceitar as perdas. Faz parte do negócio, faz parte do mercado de investimento, a economia, ela é assim: uma vez você ganha, uma vez você perde. Então você tem que aceitar, o mercado, ele é assim, Quando você entra, quando você participa, você está se submetendo a isso. Então, riscos, perdas, você vai correr riscos, você vai ter perdas. O quarto grande axioma fala de previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece uma nesga do que seja o futuro. Não tem como prever o futuro, não tem como a gente prever o que vai acontecer. Então, se alguém vem e fala: a ação de tal empresa vai
subir ou vai baixar, não tem como prever. Isso aí é uma coisa que você tem que estudar o mercado para saber. Não tem, as previsões elas não existem, elas não valem no mercado de investimento. 5 grande axioma é o axioma de padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Então, enquanto você está investindo, está ganhando, o caos ele não é perigoso, mas você tem que estudar o mercado, como eu falei anteriormente, você tem que saber onde você está inserido, né? Porque daqui a pouco começa a perder, começa a diminuir a ação, você tem que saber a decisão de tomar, né? Para o autor, esse padrão aqui esse axioma dos padrões é um dos mais importantes do livro. O quinto axioma menor, ele fala, cuidado com a armadilha do historiador. Ele fala o seguinte, você não pode se basear por histórias. No passado a empresa tal teve um bom histórico, né, de ganhos. Você não pode se basear, o mercado ele não é assim, né? Uma hora está ganhando, outra hora está perdendo. Então, isso não quer dizer, né? Na verdade, o livro comenta também que, sim, que a melhor hora de tu comprar é a hora que todo mundo está vendendo. E a melhor hora de vender, todo mundo está comprando. Então, tu não pode se basear pela história, né? Uma época foi assim, assim vai ser. Não significa, isso não quer dizer. O sexto axioma menor fala o seguinte, cuidado com a ilusão do grafista, né? Que todo investimento ele tem os gráficos. E não quer dizer que se tu está subindo, tu vai descer, que se tu está descendo, tu vai subir. Isso não quer dizer, né? Esse axioma ele traz essa questão que você não pode se iludir, você não pode se basear pelo gráfico, inclusive como o axioma anterior, a base histórica, você não pode se basear pelo que aconteceu ou pelo ele não quer dizer, o mercado ele oscila muito, não tem como nós prever, então você tem que realmente estudar, né, ver o que está acontecendo, o que pode acontecer, prever e assim investir. O sétimo axioma menor, ele diz, cuidado com ilusão de correlação e a ilusão de causalidade, ou seja, você não pode se pegar em, aconteceu, é porque foi por um acaso, não tem nada a ver. Os investimentos, eles não tem como a gente prever, então eles vão acontecer acasos de dar bom ou vão acontecer acasos de dar perdas. Então não quer dizer que se você ganhou hoje, amanhã você vai ganhar, você está com sorte. Não, isso não quer dizer. O oitavo axioma menor fala, cuidado com a falácia do jogador. As pessoas falam, a empresa tal está com um bom mercado, você pode investir lá, mas isso não quer dizer. Você tem que saber onde você está inserido, o meio que você está inserido, estudar a empresa. Porque a falácia do jogador, muitas vezes, você não deve ir pelo que ele fala, pela opinião dos outros. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Evite lançar raízes, tolhem seus movimentos, tá? Então, evite que, de acordo com o que passou, é o que será. Então, evite esse tipo de conflito. O nono axioma menor, ele fala, numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade e saudade. O livro, ele traz até um exemplo de um casal que deixou de fazer um grande investimento, uma grande venda, e acabou depois se arrependendo. Então, se o teu objetivo é ganhar dinheiro, não perca as oportunidades do mercado. Venda, não se apegue a bens materiais. Esse axioma traz que você não deve se apegar a bens materiais, né? Então, faça o que tiver que fazer. O 10º menor diz, jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Você está investindo, mas tem um negócio melhor, tem um outro investimento, não se prenda ao que você está. Vá ao outro, largue tudo, vá ao outro, né? Você tem que buscar o quê? Ficar rico. Então, em investimentos, você deve buscar o que aparecer de melhor. 7º grande axioma, ilusão. Só se pode confiar num palpite se possa ser explicado. Então, qualquer palpite que possa ser dado, né, ele tem que ter base, você tem que entender, ele tem que ser explicado, senão ele não tem validade no mercado de investimentos. O 11º axioma menor diz,
Jamais confunda palpite com esperança. Um palpite de como será, como que vai ser, até tudo bem, pode se basear para um investimento. Agora a esperança, não, eu tenho esperança de que vai, né? Você não pode se apegar a isso, porque isso aí muitas vezes vai levar você a perder muito dinheiro. O 8º grande axioma diz, da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de você ficar rico. Com certeza, não pode se apegar ao que falsos ideológicos dizem que este ano terá bons rendimentos da empresa tal. Isso não existe. No mercado não existe isso. Você deve apegar ao que ocorre hoje. É imprevisível o que está para acontecer, não tem como saber, não é a religião que vai dizer se você vai ganhar ou não, né? Então você não pode se apegar a isso. O 12º axioma menor fala, se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, com certeza. Por quê? Se a astrologia funcionasse, você olhava no horóscopo, hoje é dia de investir, vou lá, vou investir, vou ganhar dinheiro. Não quer dizer, isso também não funciona, né? Atrelado ao anterior, essas coisas não têm relação. Utilize isso talvez para sua vida pessoal, mas não desmerecer. Mas esses pensamentos espirituais que está por acontecer, isso não combina com investimento. O 13º menor axioma fala, não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça seu lugar. Então, a mesma coisa, como eu já falei, assim, a gente não pode seguir superstições. Podemos utilizá-las em outras ocasiões, mas não para fins de investimento. Você pode perder muito dinheiro, isso não tem nada a ver, não existe uma regra para o investimento. Então, 9º grande axioma fala, otimismo e pessimismo. Otimismo, esperar o melhor, mas confiança significa saber lidar com o pior. Jamais jogue só com otimismo. Você tem que estar pronto para perder. Pode ter um otimismo, não, eu vou ganhar. Pode, com certeza, mas tem que estar preparado para o pior. Tem que estar pronto, não pode jogar só com aquele entusiasmo, porque senão você pode ter um baque muito grande, né? Então tem que estar sempre pronto para perder. Tem que ter um pessimismo na jogada. O 10º grande axioma, fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errado. O que acontece? Se todo mundo fala, vamos investir em tal empresa, o que acontece? Todo mundo investirá lá, provavelmente daqui uns dias já vai começar a cair as ações. Então, você deve investir em empresas que não estão muito faladas, você não deve seguir uma regra de todo mundo. Tente investir em empresas mais desconhecidas, que estão com um bom nível, um bom mercado, que estão com um bom desempenho no mercado, que aí você pode se dar melhor. 14º menor axioma fala também disso, jamais embarque nas especulações da moda, né? Com certeza a melhor hora de se comprar é quando ninguém quer, como eu já falei anteriormente. A melhor hora de comprar é quando todo mundo está vendendo e a melhor hora de vender é quando todo mundo está comprando. Então, procure não seguir a moda. Todo mundo está investindo na Petrobras, vou investir na Petrobras. Não significa, daqui a pouco a Petrobras está baixando e você está perdendo. Então, procure empresas que não estejam na moda, tão faladas. O 11º grande axioma é o axioma da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Parte para outra, busque outro, não teime naquele negócio que não deu certo, né? Saia, vá para outro, né? Aprenda, como disse o anterior, com um sorriso. Você tem que perder, não adianta, é assim, acontece, vá para outro, para assim você ter grandes rendimentos. O 15º menor diz, jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Por exemplo, comprei uma ação por 100, ela perdeu 50, eu vou comprar outra por 50, 150 dividido por 2 dá uma média de 75. Não funciona, você está mascarando, né? Mascarando a perda que você teve, então isso não funciona. O ideal é perdeu, tá? Parte para outra, né? Não tente fazer um preço médio das ações que você está investindo. O 12º grande axioma, que é o último, é o axioma do planejamento. Ele fala o seguinte, planejamos a longo prazo, geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Então, o que diz?
não invista a longo prazo, né? Invista a curto prazo. Você não sabe o que está a acontecer a longo prazo. Talvez amanhã ou depois você pode prever, mas a longo prazo ninguém prevê. O ser humano é imprevisível, não tem como nós saber o que está por acontecer. E o axioma ele fala, né? Se planeje a curto prazo, não invista tanto no longo prazo. O 16º menor axioma, que é o último dos menores, fala: fuja de investimentos a longo prazo. Então, atrelado ao anterior, né, invista em curtos prazos, que talvez seja mais fácil de você controlar o investimento. Então, esse foi o livro, são os 12 axiomas maiores, 16 menores. Eu agradeço a indicação do professor, foi muito valiosa. Obrigada, bons investimentos!